você! Seja bem-vindo ao tratamento espiritual da obsessão. 12 palavras amigas, encontrar Jesus. O ciclo das 12 palavras amigas é composto pelos temas Noite da Alma, definições de obsessão, sintomas da obsessão, tratamento, prece, caridade, o espírito de verdade, leis divinas, perseverança, liberdade, perdão e fé. Vem com a gente! Amigos, irmãos, saudações fraternas. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja com cada um de nós. Quarta-feira, dia de tratamento da obsessão, através do ciclo de palavras das 12 palavras amigas, exercício de amor, realizados pela nossa casa de oração, Portal Francisco Cândido Xavier. Nos harmonizaremos com uma pequena leitura extraída do livro Vigiai e Orai, psicografado por Carlos Bacelli, ditado por irmão José, que tem como título a palavra perseverança. Perseverança é esforço continuado, sem esmorecimento algum. É obra de paciência e determinação no que se pretende alcançar. Quem desanima não conclui qualquer tarefa. Quem não persiste no que faz, deixando com frequência uma coisa por outra, não consegue produzir. Toda construção sólida demanda tempo. As edificações espirituais requerem disciplina. Se a semente germina relativamente depressa, custa-lhe produzir. Quem não se fixa em determinada atividade, não logra em parte alguma o êxito que almeja. A inconstância é um desperdício de energias. A perseverança é capaz de transformar a atividade considerada de menor importância em tarefa indispensável. Nossa palavra de hoje, perseverança, será a 9ª palavra, será compartilhada pela nossa irmã Darnicley Leite, estudiosa da doutrina e trabalhadora de nossa casa espírita. Na oportunidade, rogamos ao nosso bom Deus que nos conceda assistência e orientação na condução de nossas atividades que realizaremos, que ilumine e abençoe as palavras da palestrante e que os bons espíritos e nossos mentores, guiados por nosso Mestre Jesus, se façam presentes, nos ajudando na compreensão e no fortalecimento para esse processo de libertação das possessões, exercitando nossa capacidade de perseverar. E que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus nos envolva, nos fortalecendo a alma, para que juntos possamos receber a luz divina do Evangelho de Cristo Jesus, através da 9ª palavra amiga perseverança, como parte do ciclo de 12 palavras amigas, do tratamento dos processos obsessivos, que é realizado pela Casa Espírita Portal Francisco Cândido Xavier. A palavra perseverança é de origem latina, que vem de perseverar, de se manter firme. A perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Perseverar é conquistar seus objetivos e manter-se firme e fiel aos seus ideais e propósitos. Um sinônimo para a perseverança é a persistência, assim também como a tenacidade e a constância. Em quais situações devemos perseverar? Devemos perseverar nas atividades diárias, laborativas, em nosso dia a dia, seja ela no trabalho, nos estudos, diante de um tratamento de saúde física ou espiritual, nas nossas relações sociais conflituosas. É um esforço para o bem, para o melhor. Mas muitos podem dizer que perseveram, mas nada muda, tudo parece sempre estar do mesmo jeito.
Porém, irmãos e irmãs, quem persevera não desanima e tem a certeza em seu íntimo da existência de Deus e que, mesmo sem saber compreender, entende que seus desígnios estão agindo em sua vida e que irão se cumprir. O segredo está em prosseguir com alegria, esperança e fé. Deus está com os que perseveram. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, Jesus nos diz: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Desistir é a coisa mais fácil que há. Vivemos em um mundo onde as pessoas desistem facilmente de um sonho, de um propósito, e na maioria das vezes da própria vida. Os obstáculos são vários. Iremos aqui citar alguns apenas para o nosso entendimento, quando estamos passando por dificuldades da provação, da expiação. Alguns sentimentos nos remetem ou nos impedem o desenvolvimento da perseverança. Alguns sentimentos ou atitudes. Um deles é a da rotina. Quando realizamos atividades de forma rotineira, envolvidos por padrões culturais e modos de vida que não permitem a mudança nem a quebra de paradigmas, sempre com regras e controles, gerando sentimentos de tristeza, desespero e ansiedades. Tudo numa repetição contínua, voltada à não aceitação de uma determinada realidade ou situação que foge ao controle, e todo esforço realizado passa a ser penoso, instável, desgastante, sem grandes estímulos, sem alegria, sem propósito de chegar a nenhum lugar ou objetivo de vida, e principalmente sem perspectiva de mudança e sem visão de futuro, favorecendo a construção de uma força íntima no pensamento, o do desânimo, que se alimenta desse ciclo repetitivo dos pensamentos inferiores que irão se estabelecendo através da tristeza na alma. O medo irá reforçar o sentimento de inutilidade, gerando a incapacidade de mudar e de gostar de si mesmo. Esses obstáculos são forças contrárias à construção da perseverança. Perseverar é não desistir no primeiro obstáculo e se focar em um objetivo. Mas qual? O objetivo maior a que nos remeteremos é a vontade de mudar, de ser diferente, a vontade de se entregar a Deus e vivenciar as leis divinas em sua vida, ter autodeterminação, renovando-se de forma contínua, dar um novo sentido à vida, saber para onde se quer ir, sendo grato a Deus por todas as conquistas, mesmo passando por dificuldades, identificando as prioridades e os caminhos certos a seguir, procurando ser flexível e quebrando paradigmas do homem velho, e construindo novos pensamentos e atitudes frente às novas visões de mundo e formas de solucionar os problemas do dia a dia e de se relacionar com as pessoas. Kardec nos orienta no item 7, na introdução do Livro dos Espíritos, que uma das formas de se alcançar a mudança é o estudo e a vivência do Evangelho, da doutrina espírita. O Consolador prometido nos traz a animação necessária para fortalecer a alma, onde devemos sentir a vontade sincera de fazer o bem a nós mesmos e ao nosso próximo, exercitando a caridade cristã. Essa é a nossa sexta palavra amiga. Assim, teremos as respostas para todas as indagações. Kardec nos orienta ainda. Se quereis respostas sérias, sede sérios vós mesmos, em toda a extensão do termo, e mantende-vos nas condições necessárias. Somente então obtereis grandes coisas. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes,
em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. O espírito amigo André Luiz também nos alerta que o bem eterno é a lei suprema. Manter-se no bem é tudo, e todos irão se converter numa fonte de bênçãos. Muitas vezes fazemos o bem ao nosso próximo e somos pagos com a ingratidão. E nos desanimamos. Lembremos-nos de que a ingratidão é uma prova para a nossa persistência em fazer o bem, sempre buscando a gentileza como parceira na atitude e na construção da virtude. Parceira essa da caridade. Não é conveniente esperar o reconhecimento dos outros. Por isso, embora o ingrato seja um egoísta, não percamos tempo em reprimi-lo, mas continuemos a nossa tarefa no bem e prossigamos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus nos traz essa mensagem que se encontra em Mateus, capítulo 24, versículo 13. O Espírito Emmanuel nos esclarece que nessa mensagem, Jesus não se refere a um fim que simboliza a morte, e sim na vivência do seu propósito de vida, seguindo as leis de Deus, as leis divinas e a sua própria vontade. É uma árdua tarefa. Emmanuel lembra-nos também que as portas do céu permanecem abertas. Para que nos elevemos até lá, precisamos das asas do amor e da sabedoria, e principalmente da vontade. Muita gente se desanima e prefere estacionar século a fio nos labirintos da inferioridade. Contudo, os bons trabalhadores e benfeitores espirituais nos orientam a perseverar no amor e no bem. O próprio Mestre Jesus foi quem nos esclareceu. Quem perseverar até o fim será salvo, ou seja, encontrará a harmonia necessária para o seu progresso moral através da lei divina natural, pelo esforço do bem. É importante salientarmos também o que Kardec nos orienta na questão 692 no Livro dos Espíritos, que a consequência da vida futura decorre da responsabilidade dos nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que na distribuição da felicidade a que todos os homens aspiram, os bons e os maus não poderiam ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem dos bens sem trabalho e outros só o alcancem com esforço e perseverança. Este comentário de Kardec mostra que o nosso empenho em fazer o bem deve ser uma constante em nossas vidas. Esse é o lema da lei de causa e efeito e da lei da semeadura, da lei de sociedade. A reforma e da lei de sociedade. A reforma íntima é um processo de melhoramento e o autoconhecimento nos conduz ao progresso espiritual. Nossa espiritualidade terá papel fundamental nesse percurso, pois fortalece o nosso espírito e nos esclarece moralmente e intelectualmente aonde devemos melhorar. As relações coletivas da lei de sociedade são elementos propícios à reforma íntima. Conviver com as pessoas não é fácil, porém, é através das relações que vamos aprender a exercitar a paciência, o perdão e o amor. Conecte-se com a sua espiritualidade, seja onde for, aonde estiver, em qualquer lugar. O importante é que esteja conectado com Deus e tenha a certeza em seu coração da luz divina em sua vida. Deus nos deu a inteligência necessária para distinguir o que é bem e o que é mal. Ora, no momento em que eu reconheço que uma coisa não me faz bem, devo me esforçar para resistir e mudar a minha própria trajetória de vida. Esforço é uma ação energética do corpo, do próprio espírito, para a realização de suas tarefas. Ter perseverança significa ter persistência, isto é, continuar insistindo no trabalho, no objetivo que se pretende executar, chegar a um objetivo
no esforço, na vontade de alcançar essa perfeição. A rapidez desse aperfeiçoamento vai depender desse esforço. Quanto mais boa vontade e submissão à vontade de Deus, mais depressa iremos evoluir. O progresso dos espíritos é o resultado do seu próprio trabalho. Entretanto, não devemos ter a pretensão de atingir uma superioridade espiritual completa de uma só vez, pois a evolução é feita de forma lenta, em diversas encarnações. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Muita gente desanima diante das dificuldades e prefere estacionar durante muitos séculos na condição inferior. No entanto, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingir as finalidades divinas no caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição moral. Para agradar a Deus, é preciso fazer o bem no limite de nossas forças, porque responderemos por todo o mal, por não haver praticado o bem. Portanto, devemos ajudar uns aos outros, seja no que for possível, que esteja ao nosso alcance, diante de nossas possibilidades, construindo sempre o bem e o esforço na perseverança. Não é possível, por exemplo, conquistar um título profissional sem dedicação aos estudos. Devemos perseverar no aprendizado, pois sem aprendizado não há progresso. A gente fica estacionado. A paciência ensina que quando se conquista uma etapa, irão surgir outras desafiadoras, e assim sucessivamente. O espírito deve evoluir. É preciso também se esforçar para vencer as nossas más tendências e inclinações, procurando reconhecer e eliminar os sentimentos de egoísmo e orgulho que permeiam ainda em nosso íntimo. Devemos estudar o Evangelho de Jesus, os livros da doutrina espírita, pois neles encontramos os ensinamentos e esclarecimentos morais necessários para esta renovação. Claro que aqui estamos trazendo como sugestão os livros orientadores da doutrina espírita, mas cada um procure o entendimento necessário, a literatura necessária para o seu aprimoramento moral e espiritual. Mas o mais importante é compreendermos que somente com a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo em nosso dia a dia é que iremos compreender e sentir a paz e ter a sabedoria necessária para a iluminação de nossos pensamentos e atitudes nas nossas relações diárias. Todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus, e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, cooperando nas tarefas que nos cabe cumprir na terra, auxiliando uns aos outros, confortando-nos uns aos outros e estimulando-nos uns aos outros ao aperfeiçoamento e à melhoria moral. O pensamento e a vontade são ferramentas por excelência, com as quais podemos transformar tudo dentro de nós e ao nosso redor. Ninguém se eleva para as regiões iluminadas sem esforço máximo da vontade. Através da paciência e da perseverança e do esforço individual, no estudo e no exercício do Evangelho, conseguiremos alcançar nossos objetivos e vencer as nossas dificuldades. Emmanuel, o benfeitor amigo, nos diz que o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito e o efeito cria o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente através da mudança de seus pensamentos. Imagine a sua existência como deseja e deva ser
e trabalhe sobre essas ideias, essas linhas gerais e observará com o tempo as grandes realizações inesperadas em sua vida. Kardec também nos orienta que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio e a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes e que têm como contraveneno a caridade, o exercício da caridade e a humildade. O orgulho pode impedir de que você perceba os defeitos que se evidenciam e contribuem para a sintonia com os espíritos inferiores, que possam te incitar a perseverar neles, fazendo as suas vontades e aceitando os comandos negativos mentais que eles constantemente vibram para nos atingir, buscando estabelecer a sintonia dos processos obsessivos. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos concedeu a atual existência para o nosso progresso moral e grandes instrumentos para o nosso fortalecimento moral e espiritual também. Portanto, a perseverança, unida em nossos propósitos terrenos de evolução, os mais íntimos e verdadeiros, se tornará um grande aliado para a virtude e a construção de novos pensamentos e atitudes. A virtude da esperança é um grande benefício que Deus nos deu em nossas vidas para o fortalecimento e amparo de nossa alma enferma. Assim, em qualquer dificuldade, lembremos-nos da frase de Jesus: não tema, crê. Podemos então considerar que há condições próprias para se vivenciar a perseverança. Quais são? Ter consciência em torno do objetivo ou finalidade na ação empenhada, procurando exercer a vontade, a força de vontade, na certeza da felicidade que se irá alcançar com essa ação, cultivando diariamente a paciência e a esperança, crescendo e amadurecendo com a experiência no dia a dia. Tais condições irão nos auxiliar na conquista da coragem e da fé, bem como também no desenvolvimento da capacidade de enfrentar obstáculos e sofrimentos. O Paulo, o apóstolo dos gentios, afirma em sua carta aos Filipenses: prossigo para o alvo. Encontrando-se preso e correndo perigo de morte, demonstrando ser um homem perseverante. E ele mesmo, que em inúmeras passagens irá nos estimular ao cultivo da perseverança. Como exemplos de perseverança, além do próprio Paulo, do apóstolo Paulo, temos no Evangelho figuras como Madalena, Zaqueu, João Evangelista e tantos outros, que doaram suas vidas nos testemunhos do amor ao bem, pela vivência dos princípios e valores da Boa Nova e na pregação do Evangelho de Cristo Jesus em suas vidas. Perseverar, pois, não se reduz à permanência em dada atividade de qualquer jeito. Não significa acostumar-se a algo num condicionamento até pernicioso, porque bloqueia o crescimento pessoal, o progresso intelecto-moral, que essa é a nossa destinação, nos tem que vivenciarmos o crescimento através da perseverança, acreditando nos desígnios de Deus com fidelidade. A fidelidade é uma atitude fiel de compromisso que assumimos perante a Deus. Nessa reflexão, usamos como fidelidade, como compromisso com os princípios e propostas que nós cristãos devemos ter na vivência, na doutrina dos espíritos, em nosso lar, com nossos familiares, na sociedade, enfim, no exercício da fé cristã. Esses compromissos exigem, obviamente, que tenhamos consciência dos valores e propostas que o próprio Espiritismo nos apresenta. Isso implica como consequência, além do conhecimento, a adesão de um programa de autoeducação
e de esforço na vivência, né? Conforme o nosso codificador afirmou quando indica características da identidade do espírita no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz no capítulo 17, no item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Perseverar em Deus na busca incessante da fé, através do esforço e da boa vontade e na fidelidade perante o Evangelho, não duvidando ou lamentando, e seguindo sempre rumo a uma nova história de vida, a um novo recomeço sem fim. Chico Xavier psicografou a mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, no item 124. Trazemos aqui um pequeno trecho da mensagem de Emmanuel. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desespere e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Sigamos, irmãos e irmãs, perseverantes e fiéis, para que as bênçãos recebidas por nós se transformem em talentos no trabalho e na renovação, no serviço do bem e no exercício da caridade, do amor cristão, rumo ao progresso na terra. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Abraços fraternos a todos. Senhor, graças te damos por essa oportunidade bendita de vivenciarmos tão preciosas lições. Lhe agradecemos pelas luzes que nos concedeste e pedimos que essas mensagens sejam gravadas em nossas mentes e sejam proveitosas a todos os espíritos que estiveram presentes nos dois planos da vida. Nos preparemos agora para recebermos o passe espiritual e logo após bebermos a água que colocamos para fluidificar. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. Sala de passe virtual do Portal Francisco Cândido Xavier. Passe de desobsessão espiritual. O passe espírita é a transmissão de fluidos magnéticos emanados dos encarnados ou dos fluidos espirituais provenientes dos benfeitores das esferas cósmicas superiores, a quem dirigimos nossos pensamentos. Após acomodar-se de forma confortável, mentalize a sala de passe com gratidão e respeito, como se procede de forma presencial no centro espírita, sentindo em seu íntimo um ambiente de paz e amparo para a superação da perturbação mental e espiritual, por meio deste processo de tratamento com meditação íntima e amparo divino. Este passe irá conduzi-lo progressivamente ao rompimento de vínculos com os espíritos obsessores. Em silêncio, eleve seu pensamento a Deus e a Jesus, convicto de que será atendido em suas necessidades e rogativas, com a certeza plena de que poderá alcançar os benefícios advindos dos fluidos cósmico universal. Com a fé silenciosa da sua alma, peça a intercessão da espiritualidade amiga para a resolução do problema que o aflige. Procure retirar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire profundo e pausadamente, com calma
e confiança. Depois de iniciado o passe, não pense mais nada. Procure apenas ouvir e focar somente nas palavras que serão proferidas. Divino Mestre Jesus, rogamos a Tua proteção para tão nobre e sagrado momento de conexão com Tuas salutares energias benfazejas, capazes de remover e dissipar todas as energias deletérias que se encontram em cada criatura dos dois planos da vida, neste instante conectadas. Que cada um possa mentalizar e sentir a presença amiga do Mestre Jesus e seus missionários, por meio das correntes de luzes que ora se formam em vibrações amorosas, suaves e coloridas, a nos envolver a todos. O passe será iniciado neste momento com a limpeza da alma, em nome de Deus Pai, momento em que serão retiradas todas as impurezas e larvas espirituais deixadas por espíritos obsessores, que potencializam os sentimentos de ódio, mágoas e culpas reprimidas através de aflições e estresses na vida presente. Sinta todos esses sentimentos deprimentes sendo retirados e levados de sua alma e dissipado pela luz, deixando seu coração suave e tranquilo, livre das amarras e perseguições. Agora limpo e higienizado espiritualmente, medite sobre a importância de permanecer nessa sintonia de libertação, livrando-se dos maus hábitos e dos sentimentos de vingança e medo. Procure manter-se confiante em Deus, a receber nesta hora o fortalecimento para as suas emoções, através dos fluidos que harmonizam, serenam e equilibram seu corpo mental, físico e espiritual, revitalizando-os e consolidando cada vez mais a sua fé. Perceba agora as energias de coragem e fortalecimento interior, emanadas pelas ondas mentais de tranquilidade e segurança, transmitidas pela equipe espiritual, carregadas de magnetismo de bem-estar, a nos preencher de generosidade e amor, recursos fundamentais para o exercício da prática do perdão. Experimente a força destas energias divinas a conceder-lhe confiança em si mesmo, dando-lhe a capacidade de controlar seus pensamentos e superar traumas num estado de plena paz de espírito. Agora, fortalecidos, pedimos ao Senhor da vida a ampliação das percepções das nossas mentes, a fim de buscarmos o entendimento sobre os ensinamentos do Mestre para a superação de nossas imperfeições e vícios, fomentando em nós a prática da caridade e amor ao próximo. O passe está sendo finalizado. Elevemos o pensamento de gratidão a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus e seus mensageiros, agradecendo pelas preces e orações a Ti dirigidas, tesouro da vida, como experiências e lições da caminhada. Com profunda gratidão a Jesus pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós para a libertação do nosso espírito, guardemos a certeza que Ele estará sempre ao nosso lado. Louvado sejas, Senhor.